Graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, o final do Velho Testamento, o último livro, o livro de Malaquias, no seu último capítulo, capítulo 4, nos mostra que a justiça virá. O capítulo 4 diz assim: pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo a cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os inimigos, os ímpios, que serão como pó sob a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés. Vejam, eu enviarei um profeta a vocês, o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia. Ele fará com que os corações dos pais se voltem aos filhos e o coração dos filhos para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Ele foi escrito mais ou menos 400 e poucos anos, mais ou menos 450 anos antes da vinda de Jesus. E o Velho Testamento termina falando do juízo de Deus. Esse juízo que viria e arrebataria. Alguns entenderam que ele estava falando da vinda de Jesus, mas a vinda de Jesus não foi o juízo. A vinda de Jesus foi a vinda do Messias, mas ele também fala dos fins dos tempos. Ele diz que nos fins dos tempos, os maus e arrogantes serão queimados, mas os que reverenciam o nome do Senhor, sobre eles se levantará o sol da justiça, trazendo cura. Numa sociedade doente, num mundo infectado de doenças, a cura é algo fundamental. Precisamos da cura física, precisamos da cura emocional e precisamos da cura espiritual. E essa cura acontecerá na volta do Senhor. E o texto diz que nós sairemos como bezerros que saem do curral, pulando, saltando e saltitando de alegria. Ou seja, a vinda do Senhor também será um tempo de alegria. Mas o texto deixa bem claro que para vir o sol da justiça, precisamos perseverar na palavra de Deus. A palavra de Deus é fundamental. Algumas pessoas acreditam que a Bíblia é a verdade. Não, a Bíblia não é verdade. O que é a verdade? Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia é o livro que fala da verdade. A verdade é Jesus. Mas nós temos que entender que através do livro que fala da verdade é que nós conhecemos a Deus e conhecemos a respeito de Jesus. O texto diz que viria Elias. Jesus disse que João Batista era Elias, porque João Batista veio no espírito de Elias. Ele veio na escola profética de Elias. Qual foi a escola profética de Elias? Elias era um profeta combativo, um profeta de enfrentamento, um profeta que desafiava as autoridades de Israel. E João Batista veio desafiando Herodes. Tanto é que João Batista teve o seu pescoço decapitado a pedido de Herodias, mulher de Herodes, porque ele confrontava, porque ela era mulher de Filipe, irmão de Herodes, e Herodes roubou a mulher de seu irmão. E João dizia para ele: olha, isso é pecado, isso é pecado. E aí então ele perdeu a cabeça por isso. E aí então a gente vê que João Batista, ele veio exatamente nisso, no espírito de Elias, na escola profética de Elias. E para os final dos tempos nós temos uma promessa. Malaquias diz que quando chegar esse dia, antes da chegada desse dia, haverá uma conversão. Deus converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Como a gente está precisando disso. Semana passada, aqui, os jornais aqui do Distrito Federal noticiaram que um filho matou a mãe na cidade de Águas Lindas, aqui no entorno, com marteladas. Ele matou a mãe, tentou matar a irmã e planejava também matar o pai.
Aí a gente pode questionar, não, mas isso é loucura, isso é insanidade. Não, tem a insanidade, mas também tem a dureza de coração. Ou seja, já não existe mais, já não se cultiva mais o amor e o respeito dos filhos pelos pais. Os pais já não conseguem colocar no coração dos seus filhos o respeito. Eles não respeitam os pais, não respeitam a Deus e simplesmente não respeitam ninguém. Por isso, é fundamental você, pai, você, mãe, educar os seus filhos. Como professor durante muitos anos, eu sempre fiz uma distinção entre o adolescente levado e adolescente rebelde. O adolescente levado é normal, é próprio dele. O rebelde tem problema em casa. Ele não tem limites dentro de casa. Por isso, o texto diz que se isso não acontecer, Deus virá e castigará a terra com maldição. Cuidado para não trazermos o castigo e a maldição de Deus sobre a terra. Que Deus nos abençoe. Amanhã, 19 horas, Renato estará com você e eu volto na sexta-feira. Fique em paz.